E aí pessoal, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui sobre conheço as criaturas do Sete Além, beleza? Você aí, já foi para Sete Além? Ou pior, já ficou cara a cara com alguma criatura de Sete Além? É, galera, como vocês sabem, Sete Além é um universo paralelo. E pessoas que foram para lá relataram ter encontrado criaturas medonhas, assustadoras e bizarras. Hoje então iremos conhecer as criaturas de Sete Além. Mas antes, é claro, se inscreva no canal se não é inscrito. E como de costume, deixa logo o seu joinha. Yeah! Olha aí o Sete Além de volta, galera. Então agora já deixa o seu like e bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Fala galera, beleza? Eu sou o Lucas, rei de Sete Além Marques. Opa, eu sou Daniel Carnes Molo. E além de histórias e relatos sobrenaturais, o universo de Sete Além está cheio de monstros medonhos e assustadores. E é sobre isso que iremos contar no vídeo de hoje. E sem mais enrolação, vamos conhecer as criaturas. Canes Infernos. Os Canes Infernos seriam tipo uns cachorros de Sete Além, mas não cachorros comuns, e sim cachorros guardiões. Esses cachorros, galera, têm um papel de proteger os portais de Sete Além contra a entrada de invasores, pessoas que no caso não têm a permissão para entrar em Sete Além. São como os porteiros de Sete Além, ou seja, só vai para Sete Além com a permissão desses cachorros. Segundo as histórias, quem por algum motivo entrar em Sete Além sem ser convidado, como assim, né, através de algum ritual, sei lá, portal, sei lá, tipo Supernatural, sabe? pode acabar se dando muito mal. Porque os Canes Infernos não vão deixar ninguém passar. A não ser que você realmente tenha que ir para Sete Além, por algum motivo. Esses cachorros seriam extremamente altos, de coloração escura e com os olhos vermelhos. E também dizem que eles são super agressivos. E sabe o que mais atiça esses cachorros? O medo das pessoas que chegam em Sete Além. Quando eles encontram uma pessoa com medo, eles ficam cada vez maiores. E outra coisa, eles trabalhariam para uma entidade que domina e controla Sete Além. Que entidade é essa? Blatanimbus. Também conhecidas como as baratas gigantes mutantes de Sete Além, os Blatanimbus são um dos seres mais resistentes que existem naquela dimensão. Vocês já devem saber que as baratas são seres muito resistentes. Conseguem sobreviver sem a cabeça por dias. São resistentes a bombas nucleares, radiações e muitas outras coisas. Menos a nossa pisada e o chinelo. Ah tá, mas a Blatanimbus é diferente. Porque não se trata de uma barata comum aqui do nosso mundo comum. Elas são baratas gigantes que vivem lá em Sete Além. E em alguns lugares de Sete Além, elas tomando conta de cidades inteiras e tornando aquilo uma verdadeira infestação de Blatanimbus. Não se sabe ao certo como essas baratas nasceram, como elas evoluíram, como elas ficaram dessa maneira. Só sabemos que elas vivem na escuridão e se alimentam dela. E é por isso mesmo então que os lugares mais escuros de Sete Além estão infestados de Blatanimbus. Além da escuridão, elas também gostam de comer restos humanos e de qualquer outro animal de Sete Além. São baratas, né, galera? Então elas se alimentam de tudo. Geralmente elas atacam em bandos para poder fazer sempre um ataque fatal. Então, se for parar em Sete Além, tenta evitar os lugares mais escuros. E leve também um Baigon gigante, né? O rei de Sete Além. Existem alguns relatos de que antes de Sete Além ser essa dimensão escura e sombria, como conhecemos, na verdade ela era um universo paralelo espelhado da Terra. Só que sem os seres humanos, com outras criaturas vivendo em harmonia. Porém, a história conta que um ser de Sete Além queria se tornar o líder de todo aquele mundo. Então, por conta disso, teria acontecido uma grande guerra, onde todos os países começaram a sentir um ódio enorme por aquele ser que queria liderar Sete Além. E aí, galera, que se deu início à Grande Guerra Sombria, uma guerra que foi devastadora e deixou Sete Além como conhecemos hoje em dia. Um mundo sombrio e triste, devastado, com criaturas medonhas que vivem nas sombras. E as histórias dizem que nessa guerra rolou de tudo. Várias bombas super poderosas, venenosas. Radiação sendo liberada para todos os lados. E isso acabou destruindo tudo o que havia de bom naquele universo. Deixando aquela dimensão totalmente ao contrário da luz, ou seja, totalmente escura. Sombria e cheia de maldade. E com isso então aquela entidade que queria liderar todo esse universo acabou virando o rei de Sete Além. Um rei maligno que conseguiu extrair toda a luz que existia ali, deixando apenas a escuridão. Dizem que é ele que domina e lidera todas as criaturas de Sete Além. E além de dominar e estragar completamente esse universo, esse rei também teria um poder sombrio. No caso, o poder do pesadelo, pois essa seria uma das formas que ele conseguiria levar as pessoas para Sete Além. O rei de Sete Além está no topo das criaturas do mal. Ele domina toda aquela dimensão e também todas as criaturas que vivem por lá.
All-in-One. Assim como seu próprio nome diz, o All-in-One seria tipo uma junção de vários animais carnívoros em um só ser. Tipo um Megazord aí de 7 além. Ou seja, seu corpo é formado por partes de animais diferentes e possui também muitos olhos. Pois cada olho seria referente de um animal. E dessa maneira, o All-in-One consegue enxergar tudo ao seu redor. Ele é gigante, é como se fosse uma grande sentinela. E geralmente ele fica sobrevoando sobre as nuvens escuras de 7 além. Ou seja, você dificilmente vai enxergar ele, mas ele te vê. A única coisa mesmo que você vai conseguir enxergar é uma sombra escura, passando de um lado para o outro. E se isso acontecer é porque ele está te vigiando. Mas lembre-se, ele é uma criatura de 7 além, ou seja, você só vai ver essa sombra caso um dia você vá para 7 além. E se você por acaso entrar em uma área não permitida de 7 além, esse monstro sentinela irá saber. E todos os seus olhos gigantes irão acender com uma coloração vermelha em cima das nuvens. E a história conta que esse monstro nasceu depois daquela grande guerra que aconteceu. Pois a guerra foi tão devastadora que destruiu tudo, cidades, florestas e tudo que vivia, incluindo todos os animais. E por conta da enorme radiação liberada, muitos desses animais acabaram se juntando, originando assim essa criatura, que hoje é dominada pelo rei de 7 além. Hominum Tenebris. Depois daquela guerra de 7 além, não foram só os animais que sofreram com essa radiação. Os humanoides que moravam por lá também bugaram. Como já falamos, antes dessa grande guerra, 7 além era bem parecido com a Terra, mas não existia nenhum humano. Existiam várias outras criaturas, incluindo algumas que eram humanoides, que se comportavam igual a gente, mas que possuíam outras aparências. Esses também, depois da guerra, foram consumidos pelo mal e transformados, virando assim criaturas conhecidas como Hominum Tenebris, ou também conhecidos por um nome mais fácil como os zumbis de 7 além. Os Hominum não possuem nenhum padrão, já que sofreram mutações e cada um se desenvolveu de um jeito. Outros com membros desproporcionais, algum braço gigante, alguns possuem a pele totalmente estranha, com olhos e bocas gigantes. E tudo isso acabou deixando eles parecidos com os zumbis de 7 além. Criaturas que não sabem fazer outra coisa a não ser vagar e procurar por algum visitante perdido que é por ali. E assim como os canes infernos, eles conseguem sentir o medo de longe, se alimentando psicologicamente de quem está lá dentro. Diferente dos zumbis que a gente conhece, eles não se alimentam de carne humana. Mas o que dá prazer mesmo para essas criaturas é o pesadelo que existe dentro de cada um. Ou seja, o intuito deles é deixar a pessoa doida. E esses seriam os soldados de frente do rei de 7 além. Corvus Pragues. Essa galera não é uma criatura totalmente do mal, mas ela também não é nada do bem. Ela é neutra, digamos assim. Isso porque ele consegue burlar os portais de 7 além, os portais de entrada e de saída. Como se ele fosse um vendedor ilegal de ingressos, tanto para entrar quanto para sair de 7 além. Existem relatos que dizem que ele já ajudou várias pessoas a saírem de 7 além. Só que é claro, isso não era feito de graça. Sempre no caso, então, rolava algum acordo, mas algum acordo bem caro. Isso porque para cada pessoa, o Corvus Pragues pediria a coisa mais importante da vida daquela pessoa. Seja ela um item, uma emoção, uma pessoa. E é por isso então que tem gente... Então é isso, gente. Valeu e tchau, tchau.